Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram e dá aquela moral também seguindo a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar comprando camisas históricas antigas como essa de treino do Vascão de 99 lá no nosso perfil, beleza? Dito isso, galera, vamos aqui debater algumas informações importantes. Primeiro, surgiram alguns rumores de que o Barcelona está preparando uma proposta de 15 milhões de euros para comprar o meia da base do Vasco, o Lucas Zucarello, jogador que era formado na base do Sport, né, até mais ou menos ali o sub-17, sub-15, e o Vasco conseguiu pinçar o jogador da Ilha do Retiro e trazer para cá. Até explicando um pouquinho do bastidor dessa negociação, como é que o Sport abre mão de uma grande joia dessa. O Zucarello já era muito badalado na base do Sport. O Sport, à época, e olha como os clubes são mal geridos e acabam se enfiando em situações complexas como essa. O Sport não tinha o certificado de clube formador, ou seja, ele não podia fazer um contrato profissional ali com o atleta. E aí o Vasco viu a brecha e fez a negociação e conseguiu captar o Zucarello de lá para cá. Ainda assim, os clubes fecharam um acordo à época, aonde o Sport ficaria com um bom percentual dos direitos econômicos do jogador. Pô, cara, beleza, eu te passo o Zucarello aí, mas me dá um percentual, é uma fatia grande. Eu acho que falou, porra, entre pegar o jogador e não pagar nada e o Sport morder quase a metade, aí tá bom. Beleza, pode mandar pra cá. E aí o Vasco conseguiu trazer o Zucarello. O Zucarello vem se destacando. Não temos uma informação tão concreta ainda dessa proposta do Barcelona, mas o mais interessante pra gente de informação, isso está confirmado, é a questão dos direitos econômicos. Eu imaginava que o Zucarello era 100% do Vasco, e não. O Zucarello, à época, quando chega ao Vasco, os clubes tinham cada um 50% dos direitos econômicos. Porém, recentemente, o Zucarello renovou o contrato, prolongou, aumentou consideravelmente a multa rescisória e nessa renovação de contrato, tanto o Vasco como o Sport, cada um cedeu 5% dos direitos econômicos para o próprio atleta. Então hoje o Zucarello é dono de 10% do próprio passe dele, algo que o Vasco fez com o Andrei Santos, por exemplo, lá atrás. O Vasco tem 45% e o Sport tem outros 45%. Detalhe, se o Vasco quiser adquirir entre 15% e 20% do percentual do Sport, o Vasco pode ter uma cláusula no contrato com o valor que o Vasco pode chegar lá e adquirir. Porém, na época esse valor era de 500 mil reais, sendo que nessa renovação agora com o contrato profissional, multas mais altas, esse valor aumentou. A gente não sabe exatamente qual é esse valor hoje, mas dá ainda para o Vasco adquirir um percentual maior, sendo que já não é mais 500 mil reais, o valor subiu. Quem primeiro trouxe essa informação foi o jornalista lá de Pernambuco, que cobre, né, a equipe da Ilha do Retiro, por isso eles estão de olho aí nessa questão dessa possível proposta do Barcelona, o Pedro Maranhão. E quem trouxe alguns complementos foi o jornalista Carlos Berbet, que hoje, inclusive, trabalha com o companheiro Mário Coelho Vasco, tá? Então, informações importantes para a gente ficar de olho. Caso pinte essa proposta de 15 milhões hoje de euros e o Vasco não compre um percentual do Sport, esses 45% aí que o Vasco tem direito, daria mais ou menos aí 41 milhões de reais. Né? Se o Vasco recebesse pelo todo, que não vai, o Sport tem um percentual e o próprio jogador também, a proposta giraria na casa ali de mais ou menos 91 milhões de reais. Vamos aguardar, é um jogador de 19 anos de idade que ainda não se firmou no profissional, apesar de vir muito bem na base, passagem em seleção. Acho meio curioso uma proposta desse tamanho para um jogador que já tem 19 e está indo para 20 anos de idade e não se firmou no profissional. Por isso que eu estou mais me apegando aqui à questão do percentual do que propriamente essa possível proposta do Barcelona. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam aí dessa situação. Beleza? Virando a chave agora, galera, queria trazer uma informação muito legal para vocês. Eu tenho falado muito de camisa antiga aqui. Vai ter um evento muito bacana aí em São Januário, neste sábado agora, de 10 da manhã até as 5 da tarde,
a famosa Expo Vasco, essa feira autônoma de colecionadores vascaínos que faz exposições de camisas antigas do Vasco. Já acontece há alguns anos, eu nunca fui, mas esse ano eu vou fazer questão de estar presente. E eu queria trazer algumas informações para vocês de preço, quanto é que vai estar o ingresso, inclusive vai ser ali no ginásio de São Januário. Deixa eu ler para vocês aqui algumas informações, inclusive mandar um abraço pro meu parceiro Ismaelito, que foi quem pediu para me dar uma moral e divulgar o evento. Inclusive eu vou estar no evento, hein? Mas vamos lá. A Expo Vasco e a FAV, né, que é a Feira Autônoma Vascaína, se juntam para um grande dia de vascainidade. Dia 21 de junho temos um encontro marcado em São Januário na nossa casa. Nesta edição, estaremos homenageando grandes ídolos da nossa história, com uma exposição central montada com peças de alguns destes ídolos e vários colecionadores com seus acervos sendo disponibilizados para os visitantes poderem ver e apreciar. A FAV contará com aproximadamente 20 barracas com diversos artistas e com uma variedade enorme de itens exclusivos à venda. Vai ter camisa lá, inclusive, sendo vendida. Beleza? Terá também roda de sambas e DJs convidados. Presença de vários ídolos durante o evento. Eles não confirmaram ainda quais são os ídolos, mas sempre pinta. Inclusive, na Expo Vasco do ano passado, o próprio presidente Pedrinho teve lá Alexandre Torres. Teve uma galera presente no último evento. Vira e mexe, o Casemiro pinta também nessas feiras aí. Lembrando que o Casemiro tem uma das maiores coleções aí de Vasco da Gama. Um grande amigo meu, vou mandar um beijão pra ele, o Brise, lá de Barra Mansa. É um cara que tem uma coleção surreal mesmo. Inclusive pega muita coisa com a gente na lojinha do Futebolaço. Vai estar lá junto. Mandar um abraço pro meu parceiro Rambo, Daniel Couto aí, que é um amigo que o colecionismo do Vasco me deu. A gente deve estar... Ele também vai pro evento, vai estar lá. A galera conhece bem ele no Twitter, né? Meio polemicão lá no Twitter. Tamo junto, Rambo. Então vai ter uma galera legal. Dieguinho, ingresso. Como é que faz aí? Os ingressos estão sendo vendidos na Simplá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Inteira. Pô, ingresso, ó, barato, galera. R$ 44 reais. É 40 do ingresso, mais ali 10% que o site cobra ali para fazer o serviço, ou seja, dá 44. Pô, Diguinho, eu sou estudante, eu tenho direito aí à meia entrada. Show de bola. R$ 22,50. Os 20 da meia entrada mais R$ 2,50 da taxa. Beleza? Mas tem que apresentar o comprovante ali da meia entrada. Detalhe legal também, pô, cara, eu não tenho direito à meia entrada, mas você pode entrar à meia entrada desde que você leve 1 quilo de alimento não perecível. Olha que legal. Você vai reduzir o custo do teu ingresso e ainda vai ajudar alguém. Então passa aí pô, no mercado aí, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que dá bem mais barato do que a meia entrada, tu vai economizar no ingresso e ainda vai, porra, ajudar alguém que precisa. Vai ser bem legal. Beleza? Sócio estatutário do Vasco paga R$ 17,50. R$ 15 reais aí da entrada e R$ 2,50 do evento, tá bom? Sócio torcedor também tem desconto. Os mesmos R$ 17,50, 15 do ingresso e R$ 2,50 da taxa. Beleza? Então tá feito aí o registro para vocês. Expo Vasco e a FAV, sabadão agora, dia 21 de junho, das 10 da manhã às 5 da tarde. Com certeza você vai encontrar um ídolo do Vasco lá, vai conhecer e vai poder apreciar várias camisas. Tiver com uma graninha legal aí, você vai poder estar comprando alguns itens lá. O Ismaelito, que porra é um monstro, um gênio aí do Vascão da Gama, que produz inclusive esses almirantes aqui. Ele tem uma linha esteira de produtos enorme, tem aquele troféuzinho ali da Mercosul, tem esse busto do almirante em dourado, isso aqui não é um dourado, né? Isso aqui é um bronze. Tem nesse tamanho, tem tamanho maior, tem ele na cor preta também. Tem uns perna longa com a agasalho do Vasco que ele tem feito agora, é bem legal. Tem muita coisa, tem só a cabeça do almirante solta, tem chaveiro. Ele vai estar lá, inclusive, vendendo os produtos dele, beleza? Tem uma caravela que eu acho espetacular. Ismael, eu quero minha caravela, irmão. Tem uma caravela do Vasco assim, ó, muito maneira. Porra, aquela embarcação, cara, é surreal. Inclusive, não vejo a hora de botar ela aqui no cenário. Você vai poder estar adquirindo com ele lá também. E eu vou estar lá, não sei exatamente quanto tempo eu vou ficar, mas vou estar lá, vou gastar algumas horinhas lá na feira, tá bom? Então, tamo junto. Vai sim, cara, prestigia aí essa galera que faz um trabalho bacana. Eu que venho vendendo e colecionando hoje, eu sei como é difícil procurar esses itens e tal, e é a forma da gente manter a história do nosso clube vivo também. Então tô fazendo jabá aí, tá bom? Feira aí da Autônoma de Vascaínos, a FAV e a Expo Vasco vão estar prestando um grande serviço à comunidade do Vascão em São Januário. Você que tá com uma saudadezinha de ir na Colina Histórica, cola lá sábado, ingresso baratinho. Então aproveita aí, leva a família. De repente teu filho que nunca foi a São Januário, pô, às vezes tem dificuldade de comprar ingresso
pros jogos, né? Pô, é meio difícil. Tá aí uma oportunidade, aproveita, chega um pouquinho cedo, com tempo, visita lá o Mirante, né, que tem ali na subidinha ali de frente de São Januário, você consegue ver o estádio de cima, deve estar inclusive o estádio aberto para visitação, faz o espaço experiência lá, vê a sala de troféus, vai no vestiário, passa na social, na arquibancada, tem um restaurante do Almirante lá do seu Arthur, forra o estômago, almoça lá, acredito que deve ter comida vendendo também lá na quadra, mas tira o dia para curtir São Januário ali, os eventos que tem ao redor, tá bom? Tem muita coisa legal, então tá feito aí o registro para vocês. Belezinha? Galera, vamos virar a chave agora e vamos falar de outro tema importante. O Admar Lopes, na entrevista coletiva dele, ele falou que o Vasco quer contratar, tem que ser pontual, jogador que vai chegar para jogar mesmo, não faz sentido trazer jogador para ficar enchendo o elenco, mas eles precisam abrir espaço na folha também, porque a situação do Vasco financeira é apertada. E eu fiquei coçando a cabeça, eu falei, tá cara, mas quem é que vai sair para aliviar a folha? Jogadores de salário alto? Não vejo ninguém aí com possibilidade de dar um grande respiro. O Paê já foi. Beleza? O Jair, que poderia ser esse cara também, o Diniz fez questão de reintegrar ele e já usou no Brasileiro, ele não pode se transferir mais aqui. Pela idade, não imagino o Jair sendo vendido para fora. E é um jogador que, porra, se o Diniz não quisesse contar, ele não tinha pedido para forçar essa barra aí e ficar com o jogador. O que pode rolar no caso do Jair é o Vasco já se antecipar e renovar o contrato dele, reduzindo consideravelmente os valores. Em vez de ele ter um contrato até dezembro ganhando quase 900 pila, de repente renova o contrato até o final do ano que vem, ou sei lá, dá mais 2 anos de contrato, ganhando 500, 450. Pô, consegue enxugar ali e abrir um espaço legal para contratar um jogador. É uma possibilidade, mas negociar o Jair, acho pouco provável. Vamos aos nomes possíveis aqui. O GE fez até um levantamento e eu vou acrescentar um nome e vou analisar os possíveis jogadores que poderiam contribuir com esse alívio de folha e vou dando aqui a minha opinião. Primeiro é o Sforza, esse eu estou de acordo, é um jogador que o Vasco não utiliza, é um jogador que o Vasco precisa urgentemente fazer vitrine com ele em algum lugar para recuperar o que pagou ou pelo menos amenizar o prejuízo. Porque esse contrato vai passando, ele vai envelhecendo, o valor de mercado dele vai diminuindo e daqui a pouco a gente fica com um prejuízo gigantesco aí. Então a gente precisa pelo menos emprestar ele aí em algum lugar que ele vai jogar e quem sabe se valorizar para o clube comprar uma MLS, futebol argentino, tá bom? Então o Sforza, tô de acordo, beleza? Mas não creio que o Sforza deve ter um salário muito alto não, mas tem um salário, abre. O Riquelme, esse aí estava inclusive treinando em separado, essa semana que passou, o Diniz pediu para reintegrar ele, para ele pelo menos parar de treinar em separado, trabalhar com o grupo e ele monitorar ali o Riquelme. Lembrando que o treinador que mais utilizou e mais deu oportunidade para o Riquelme na carreira dele foi o Diniz. Naquela Série B de 21, o Riquelme estava muito bem até ele ter uma lesão grave de joelho, ele ficou mais de um ano fora dos gramados, depois foi emprestado ao Sport, jogou pouco lá e voltou, e está encostado, estava até treinando em separado. Quem sabe aí o Diniz não consegue aí dar uma lapidada no Riquelme, mas é um jogador que o GE não botou, mas eu coloco na lista de jogadores que tem ali, né, o seu salário, poderia sair para abrir mais um espacinho na folha. Jean Davi, super de acordo, esse aí não é aproveitado por ninguém, foi uma péssima contratação aí da gestão do Pedrinho e é um jogador que, inclusive, o Vasco tem que ter urgência porque ele só tem mais um ano de contrato. Se o Vasco não conseguir vender ele para algum clube aí, vai perder o dinheiro todo que aportou para comprar o jogador. Lucas Oliveira, chegou aí para ser um reserva imediato, alguém que eventualmente poderia até brigar por titularidade. Hoje é a quinta opção de zagueiro. O Luiz Gustavo pulou na frente dele, o Lucas Freitas, que chegou no Juventude, que virou inclusive titular hoje, está na frente dele. E nós temos ali o Maurício Lemos e o próprio João Vitor. Então ele hoje na cadeira hierárquica de zagueiros do Vasco é a última opção. Então vejo tranquilamente como ele podendo sair sim para liberar espaço na folha e abrindo brecha para o Vasco ou contratar mais um zagueiro ou até mesmo para ser o quinto do elenco, puxar o Lincoln, que inclusive só tem mais 6 meses de idade de sub-20. Obrigatoriamente, a partir de janeiro, ele não pode jogar mais no sub-20, tá bom? Então, pode ser uma possibilidade, você tira um cara que tem um salário considerável, traz o elenco para compor o elenco e abre mais uma margenzinha de folha ali para poder contratar. Beleza? Agora, eu coloquei numa outra categoria 3 nomes que o GE colocou, mas eu já
tenho um pouco de dificuldade de ver o que o Vasco faria. Primeiro é o Alex Teixeira. O Teixeira é pouco utilizado, apesar do Diniz ter até carinho por ele, mas eu vejo o Teixeira naquela situação de salário baixo, jogador identificado com o clube, fez maior esforço para quando veio lá na Série B, abrindo mão de muita coisa, tem só mais 6 meses de contrato. Como o Teixeira nem quando saiu do Vasco foi para outro clube, eu imagino que de repente ele tá encarando o 2025 como o The Last Dance. Cara, vou terminar e vou me aposentar no final do ano no meu clube do coração. Ele tem 35 anos de idade, é um cara, graças ao bom Deus, muito bem resolvido financeiramente. Então acho possível que de repente seja essa a ideia. Deixa ali, joga um joguinho ou outro, tá no grupo, é um cara que tem liderança, né? Pode ser importante para os jovens ali que estão subindo e tal. Enfim, eu creio que é um jogador que, até porque o salário dele é baixo, ele deve ficar aí até o final do ano. Mas seria uma possibilidade também, uma saída do Teixeira. E aí, para fechar, o Jair e o Puma. O Jair eu já citei, as razões eu acho, né, meio complexo. Talvez a redução na folha seria mais renovando o contrato e reduzindo o salário. E para fechar, o Puma. Esse para mim é uma incógnita. Eu acho que é um jogador importante. Acho que às vezes até subaproveitado no elenco do Vasco. Não acho que o Puma tenha um salário baixo, porque ele veio, lembrando, para ser o titular. É um jogador que foi comprado e era jogador de Copa do Mundo quando o Vasco fecha a contratação em 23, com a 777 superfaturando todas as negociações. Então imagino que ele deve ter um salário sim considerável. Mas eu acho que é um jogador que o Vasco deveria renovar o contrato, tá? E ter ele como uma peça importante. Deus o livre aí, o PH lesiona. Vai fazer o quê? Vai pro mercado? Vai pegar o Paulinho, que é verde, tem acho que um jogo só no profissional, e vai trazer o garoto para assumir a bronca? Então, assim, eu acho meio complexa essa situação do Puma. Porém, pensando em segurar também o Ryan, e mais um pouquinho, acho que precisa fazer caixa com alguém. O Puma é uma possibilidade de venda aí para entrar uma grana, até porque ele também tá com medo de ficar de fora da próxima Copa, porque, cara, o Bielsa tá levando ele mais no relacionamento do que qualquer outra coisa. E também por uma carência de laterais na seleção uruguaia. Porque ele é um jogador hoje que é reserva e quase não joga. E ainda assim, ele tá sempre sendo convocado. Quase não tem ido a campo, inclusive na última convocação ele viajou e nem pro banco ele foi, porque tem um númerozinho excedente de atletas, alguns não pegam nem relação, mas treinam com a seleção e tal, foi o caso do próprio Puma. Então o Puma também deve estar com medinho aí de perder a boquinha dele na Copa, pensando aí até em jogar, né? O Puma tem nível para ser titular de algum clube, talvez não hoje no Vasco na vaga do PH, com certeza não, mas em algum outro clube com certeza o Puma pode ser titular, ainda mais com a carência que o mundo enfrenta aí de laterais. Então aqui nós temos uma possibilidade de rota do Vasco tentar enxugar folha com alguém, tá? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual jogador aqui você faria negócio aí para poder abrir espaço na folha e qual você não abriria a mão. Para fechar, galera, olha esse jogo Vasco e CSA já tá dando confusão no que tange a venda de ingressos lá em Maceió. A torcida local pediu muito para não vender o mano de campo, que o CSA é mais forte jogando no seu estádio. Ao mesmo tempo, tem bastante torcida do Vasco lá no estado de Alagoas, na região ao redor ali também tem. Então, para privilegiar a galera daquela região ali, houve uma pressão, inclusive da própria torcida, pensando na possibilidade de, quem sabe, aí conseguir eliminar o Vasco, manter o jogo lá. Porém, a capacidade do estádio é mais baixa. E aí, cara, um clube do tamanho do CSA, ele precisa faturar. E aí, o que tá rolando, cara? O preço dos ingressos foi um esculacho, foi jogado o preço lá no talo. Inclusive, eu tenho uma galera que compra camisa comigo lá na lojinha do Futebolaço, que é de Alagoas. Só essa semana eu vendi, acho que foi 3 ou 4 camisas lá para Alagoas. Tem muito vascaíno naquela região, Pará, enfim. E a galera tá muito irritada. Eu vou ler para vocês aqui uma matéria que o GE produziu sobre essa questão da venda de ingressos, que até o Ministério Público se meteu na parada já. Vamos aqui a matéria do GE que tá curtinha para vocês entenderem. O CSA se manifestou oficialmente nesta quarta-feira à noite sobre a atuação do Ministério Público de Alagoas em relação à venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, marcado para o dia 30 de julho pela Copa do Brasil. O MP cobra o cumprimento da lei da meia entrada e questiona o fato dos ingressos com valores de 240 e 600 reais, meu parceiro, estarem sendo divulgados apenas pelo preço de inteira.
Nesta quarta, o promotor de justiça Denis Guimarães, da Promotoria de Defesa do Consumidor, deu um prazo para que o CSA apresente esclarecimentos, e aqui vem uma aspas: recebemos os relatos e comprovamos por meio de imagens que só existem os ingressos com valor para a entrada inteira. A partir do momento que isso ocorre, há um atropelamento das leis e, obviamente, dos direitos do cidadão torcedor. Então, oficiei o clube para informar, no prazo de 5 dias, o que foi adotado para regularizar a situação, e o PROCON para que fiscalize a comercialização e evite que mantenha a ilicitude. Em documento enviado à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, o CSA afirma que está respeitando a legislação sobre meia entrada e que não foi notificado formalmente pela promotoria, tomando ciência da apuração apenas pela imprensa. Mesmo assim, a diretoria jurídica do clube explicou, em documento assinado pelo vice da pasta, Bruno Lins Alves, que decidiu prestar esclarecimentos por iniciativa própria, em absoluto respeito ao Ministério Público e ao relevante papel que desempenha na tutela dos direitos do consumidor. Aqui vamos à nota. Pontos físicos com meia entrada. Segundo o CSA, os ingressos estão sendo vendidos normalmente em 5 pontos físicos distintos de Maceió: Carajás Home Center, Quiosque Esporte, Loja do Azulão, Viva Alagoas e Poliesporte. Todos esses locais, de acordo com o clube, disponibilizam ingressos de inteira e meia entrada, conforme determina a legislação. O CSA declarou seguir as regras previstas nas leis federais 12.933 de 2013 e 13.146 de 2015, além da legislação estadual sobre o tema. O clube afirma disponibilizar número compatível de ingressos de meia entrada para estudantes, pessoas com deficiência, professores da rede pública e privada e doadores regulares de sangue. Para reforçar a afirmação, a diretoria citou que vendeu 100 ingressos de meia entrada a torcedores do Vasco na Paraíba, o que, segundo o clube, demonstra que não há qualquer prática de restrição por localidade ou torcida. A única distinção feita pelo CSA, de acordo com a nota, está na venda online. Neste canal, os ingressos disponibilizados são prioritariamente do tipo inteira. O clube justifica a medida como uma forma de dificultar a ação de cambistas. Ainda segundo o CSA, a restrição se aplica apenas ao ambiente digital. Nos pontos físicos, o controle é considerado mais eficiente, já que permite a verificação imediata de documentos do direito à meia entrada. Tá feito o registro aí. Sempre que clubes grandes, vou nem falar do Vasco, vão jogar competições como essa, isso acontece a dar com pau, tá? Só voltar aí, principalmente a galera que é fora do Rio, que vai a esses jogos aí de Copa do Brasil e etc, sabe os preços, inclusive quando há venda de mano de campo. Por exemplo, o último Vasco e Palmeiras teve um bom público, mas não chegou a lotar o estádio, diferente inclusive do jogo do ano passado. E o preço dos ingressos era piada, irmão. E vamos lembrar que a economia do Brasil não tá nada boa, a gente vê uma população sofrida, passando bastante perrengue, e só a galera mais abastada não é suficiente aí para lotar o estádio. Fora que muita gente às vezes analisa e fala, cara, eu até tenho dinheiro para pagar, mas não acho que vale esse preço, entendeu? Agora, R$600, meu irmão, para ver um jogo de Copa do Brasil, o cara tem que querer muito ver o jogo. Vamos ser bem sinceros e honestos, é querer muito ver o jogo, porque pagar 600 conto no preço do ingresso, olha, tem que querer muito, tá bom? Jogo de oitavas de final ainda, não é nem uma final, puxado, hein? Puxado, não sei nem como é que funciona essa questão das leis, com relação a abuso, preço, né, fora do comum, enfim, situação um pouco complexa. Então é isso, galera, assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu chego com a segunda. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu, fui!